Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, eu estou no canal Explica Tuga e vamos dar hoje início ao capítulo da cinética química, mais concretamente, velocidade das reações químicas. O que é que a teoria das colisões nos diz sobre o assunto? Vamos imaginar um dado sistema reacional com todas as partículas em movimento e essas partículas vão eventualmente colidir. Caso essa colisão ocorra com a energia suficiente e com a orientação adequada, poderemos ter então a formação de novas ligações, ou seja, formação de produtos. Então, a verdade é que nem todas as colisões resultam em novas substâncias, por isso, aquilo que nos resta é aumentar a probabilidade que essas colisões eficazes ocorram. Isto no sentido de aumentarmos a velocidade da reação. Como é que nós vamos poder fazer isso? De várias formas. Por um lado, aumentar a temperatura, ou seja, aumentar a velocidade média daquelas partículas vai aumentar o número de colisões. Por outro lado, aumentar o número de partículas no sistema reacional, na prática é aumentar a concentração, mais partículas, mais colisões. Temos também o uso de catalisadores e, caso estejamos a falar de sólidos, aumentar a superfície de contacto. Mas o que nos traz aqui hoje é a dependência da velocidade da reação em função da concentração dos seus reagentes. E, já agora, ao longo da reação, a concentração de reagentes vai diminuindo e, em consequência disso, também a velocidade vai diminuindo. Vamos imaginar para já a seguinte reação. A dar B. Então, do ponto de vista do consumo do reagente A, teremos que a velocidade média do reagente A irá ser o simétrico da variação da sua concentração ao longo do tempo. Tomem atenção ao seguinte: a variação da concentração de A, partir do momento em que ele está a ser consumido, é negativa. Nós queremos sempre velocidades positivas, daí aquele sinal de menos. Por outro lado, em que unidade se poderá expressar então a velocidade da reação? Por exemplo, em moles por litro por segundo, que é o mesmo que por molar por segundo. Nós também podíamos pôr aqui a velocidade média, mas relativamente ao produto B, que se está a formar, logo a variação da sua concentração é positiva, daí que não seja necessário corrigir ali com o sinal de menos. Isto são velocidades médias. Se estivermos a falar de velocidades instantâneas, vou por aqui simplesmente velocidade de A, então, em vez de variação, teremos mesmo derivada, ou seja, derivada da concentração de A em ordem ao tempo e aqui velocidade de formação do B é a mesma coisa. Vamos pôr agora outra reação. A dar 2 de B. Em que medida é que esta alteração na estequiometria da reação vai influenciar aqui as velocidades? Reparem que por cada mol de A que se consome formam-se 2 de B. Quer dizer que a velocidade de formação de B, que é derivada da concentração
de B em ordem ao tempo irá ser o dobro da velocidade de consumo do A, e se é de consumo vou ter que pôr aqui o sinal de menos, em ordem ao tempo. Então, e se estivermos a falar simplesmente em velocidade da reação? Então, ela será sempre na perspectiva de um reagente ou de um produto de coeficiente estequiométrico 1, mesmo que não esteja presente na reação. Então seria 1 sobre 1 velocidade de A, ou, se quisermos, metade da velocidade de B. Vou pôr aqui outro exemplo. 2A a dar 3B. A velocidade de formação de B é 1,5 vezes maior do que a de consumo de A. Mas vamos já aqui para a velocidade da reação. Então será metade da velocidade de A ou 1/3 da velocidade de B. E isto leva-nos ao nosso primeiro exercício. Aqui está ele. Os exercícios que vamos fazer hoje são todos do Cheng. E vamos pôr então aqui a relação entre as velocidades de todas as espécies envolvidas para cada uma das reações. Se calhar vou numerá-las aqui, para ser mais fácil. Então, a velocidade da reação 1 será o simétrico de 1/2 da variação de H2 ao longo do tempo. Como o H2 está a ser consumido e nós queremos a velocidade sempre positiva, leva ali o sinal de menos. Metade, porque é sempre na perspectiva de um reagente ou de um produto de coeficiente estequiométrico 1. Aqui será só apenas o simétrico da variação da concentração de oxigênio ao longo do tempo. Aqui temos água a formar-se, por isso é apenas metade da variação de H2O ao longo do tempo. Vamos aqui à segunda reação e reparem que nenhum deles sequer tem coeficiente estequiométrico 1, mas não faz mal. A velocidade da reação 2. Então, nos reagentes temos de pôr sempre o sinal negativo e será sempre 1 sobre o coeficiente estequiométrico que lá estiver. Variação da concentração de amoníaco em ordem ao tempo, menos 1/5 da variação de oxigênio ao longo do tempo, e é sempre a mesma coisa. Por fim, 1/6 da variação da concentração de água ao longo do tempo. E temos então aqui a relação entre todas as velocidades, isto no que diz respeito às várias espécies envolvidas. Agora vamos pegar aqui numa reação hipotética deste género. A dar produtos
Que relação irá então existir entre a velocidade da reação e a concentração dos diferentes reagentes? Então, a expressão que nos dá isso é V igual a K vezes, depois temos concentração de A elevado a alfa, concentração de B elevado a beta, de C elevado a gama e por aí fora. Já perceberam a lógica disto? Eu escrevi ali aqueles coeficientes estequiométricos porque, na verdade, tinha de pôr ali alguma coisa. A verdade é que eles não aparecem aqui nesta forma. O que é que aparece? Aparece aqui esta constante K, que é a constante de velocidade, que depende da reação em si e também da temperatura, e aqueles coeficientes alfa, beta, gama, por aí fora. E eles vão medir, de certa forma, o peso que cada uma daquelas concentrações tem na velocidade final da reação. Eles vão depender dos coeficientes estequiométricos, mas não são necessariamente iguais. Podem ou não coincidir. Como é que eles vão ser obtidos? Vão ser obtidos de forma experimental. E podemos fazê-lo de duas maneiras diferentes. Ou acompanhamos a velocidade e as concentrações dos reagentes ao longo do tempo, ou, preferencialmente, faz-se variar as concentrações iniciais de cada um daqueles reagentes e calcula-se a velocidade inicial. E isto prende-se com duas razões. É mais fácil de determinar as concentrações dos reagentes quando elas são altas no início da reação e, por outro lado, também é mais fácil ver a velocidade nesse momento. Se o valor do alfa for, por exemplo, 0, diz-se que a reação é de ordem 0 relativamente àquele reagente, neste caso o A, e isto o que é que quer dizer na prática? Nós podemos variar a concentração de A, que isso não vai afetar a velocidade. Se o alfa for 1, diz-se que ela é de primeira ordem, mais uma vez relativamente a A, e na prática isto quer dizer que se dobrarmos a concentração de A, vamos estar a dobrar também a velocidade. Se for de segunda ordem, o que é que vai acontecer? Se dobrarmos a concentração de A, vamos estar a quadriplicar a velocidade, porque vamos ter aqui a concentração de A elevada ao quadrado. Ordem de reação. No geral, é a soma de todos estes componentes. Já agora, eu pus aqui estes valores a título de exemplo, mas a verdade é que estes coeficientes podem até ter ordem fracionária. Sendo assim, vamos passar agora aos exercícios. Temos então aqui A e B a dar produtos. Temos as concentrações iniciais tanto de A como de B e as respectivas velocidades iniciais. Começamos sempre por escrever a lei das velocidades, pelo menos da forma que podemos escrever de momento. Apenas assim, concentração de A elevado a A e a B elevado a B. Resta agora descobrir o valor destes coeficientes, isto porque a ordem de reação
será a soma de ambos. Para descobrirmos os coeficientes, vamos fazê-lo de duas maneiras distintas. No entanto, o ponto de partida é o mesmo. Temos de identificar duas reações em que apenas uma das concentrações varia. Aqui nós temos a concentração de A a variar, enquanto que a concentração inicial de B foi a mesma. E temos aqui as respectivas velocidades iniciais. E reparem que daqui para aqui a concentração de A duplica e daqui para aqui duplica também a velocidade. Podíamos sempre também confirmar isso dividindo os 6,40 vezes 10 juntado a menos 1 por 3,20 vezes 10 elevado a menos 1, o que dá 2. Se uma duplica e outra duplica, isso significa que ela é de primeira ordem relativamente a A. Agora, nós temos sorte de estarmos a trabalhar aqui com valores redondos, e isso nem sempre vai acontecer. Quando isso não acontece, o que é que devemos fazer? Escrevemos a lei das velocidades para cada uma destas situações. O 6,40 vezes 10 elevado a menos 1 há de ser K vezes 1,50, aliás, vezes 3 elevado a A, e aqui sim 1,50 elevado a B. E aqui embaixo vamos pôr o mesmo, mas para a outra situação. Aqui sim são ambos 1,50. E agora o que é que vamos fazer? Vamos dividir uma pela outra. E passamos então a ter aqui apenas um sinal de igual. A constante é a mesma. Bem, para isso eu não pus aqui, mas a temperatura teria de ser a mesma. E a tal importância do outro reagente se manter com a mesma concentração. Se fossem 3 ou 4 reagentes, todos os outros teriam de também manter-se com a mesma concentração. Sendo assim, 2 é igual. Ora, 3 a dividir por 1,5 também é 2, elevado a A, onde o A é igual a 1. Agora, vamos fazer de maneira idêntica, mas para descobrir o B. Vamos ter de trabalhar com estas duas, porque o valor de A permanece igual, concentração de B varia, e temos aqui as velocidades, que, olhando para elas, mantêm-se iguais. Ou seja, variar a concentração de B não tem influência na velocidade. E isso é típico de uma situação em que temos ordem zero. Ou seja, a velocidade é insensível à variação de concentração de um dos reagentes. Então, ordem de reação 1. Vamos então escrever a versão atualizada da nossa lei das velocidades. Há de ser igual ao K. Concentração de A está elevada a 1 e a de B nem se põe porque está elevada a 0. Agora, é preciso descobrir o valor do K. Vamos pegar numa qualquer. E aqui há uma coisa importante, é que temos de escrever
as unidades. Isto porque as unidades do K dependem do tipo de reação que temos, ou seja, depende da ordem da reação. Então, temos aqui um K vezes 1,50 e isto vem em molar. Corta, corta, de onde o K há de ser o quociente entre 3,20 vezes 10 elevado a menos 1 e 1,50, que dá 0,213 segundo menos 1, que foi o que sobrou daqui. Então, o que é que temos de fazer? Escolher duas reações em que apenas uma das concentrações varia, todo o resto tem que permanecer igual, inclusive a temperatura. Depois, ou os valores são redondos e consegue-se ver mais ou menos a olho, ou então temos de nos socorrer da lei das velocidades, dividindo uma pela outra. Atenção ao K, cujas unidades dependem da ordem da reação. Sendo assim, vamos passar então ao último exercício. Vamos então a isso. X mais Y a dar Z. Temos as concentrações iniciais de X e de Y e as velocidades iniciais para cada uma destas reações. Queremos saber a velocidade inicial relativamente a X, ou seja, a velocidade de consumo de X inicial, para estes valores de concentração inicial. Para isso, precisamos de chegar à equação das velocidades com o respectivo valor de K. Eu vou começar por escrevê-la. Reparem que, ao contrário do exercício anterior, em que tínhamos simplesmente velocidade inicial da reação, aqui temos velocidade inicial de X, ou seja, de consumo de X. Na prática é indiferente, isto porque o coeficiente estequiométrico de X é 1. Por isso estar aqui velocidade inicial de X ou simplesmente velocidade inicial da reação, indiferente. Por isso podemos prosseguir. K vezes a concentração de X elevado a X minúsculo, concentração de Y elevado a Y minúsculo. Vou guardar aqui espaço para pormos o valor de X e de Y. Bem, vamos ter de procurar duas reações em que, para descobrir X, a concentração de Y terá de permanecer igual. E vamos escolher esta e esta, porque concentração de X varia, concentração de Y não varia, e temos aqui as velocidades. Então, daqui para aqui, duplica. Daqui para aqui não é tão óbvio, vamos ter de fazer a conta. Zero vírgula 509, não preciso de um traço de fração deste tamanho. A dividir por 0,127, o que dá 4. Então, se a concentração em X duplica e a velocidade quadriplica, quer dizer que ela é de segunda ordem relativamente a X. Vamos agora ver o que é que se passa com Y. Os únicos valores que se repetem é o 0,20 ou o 0,40. Vou pegar, por exemplo, por aqui. A de X permanece igual, a de Y varia e aqui a velocidade. Daqui para aqui, vê-se bem, duplica. Daqui para aqui não é tão óbvio. Vamos fazer a conta. Zero vírgula 254 a dividir por 0,127, o que dá 2.
Se esta duplica e, em consequência disso, a velocidade também duplica, quer dizer que ela é de primeira ordem. Se quisermos, neste momento, a ordem de reação é de 3. Apagar isto, que já não precisamos. Escrever a versão que temos até ao momento da velocidade. Concentração de x ao quadrado. E aqui concentração de y elevado a 1. Não é preciso pôr nada. Passo seguinte, descobrir o K. Basta pegar numa qualquer. 0,053. Não se esqueçam das unidades, porque o valor do K depende da ordem de reação. Aqui 0,10 ao quadrado e também estará ao quadrado as suas unidades. Molar ao quadrado. Aqui 0,50 está elevado a 1, por isso molar. Então, apenas uma destas corta. Vamos resolver isto em ordem a K. (0,053) sobre 0,10 ao quadrado vezes 0,50. O que dá 10,6. Bem, que unidades aqui isto tem? Segundo menos 1 e este molar ao quadrado terá de passar para o outro lado, logo fica molar menos 2. Vamos pôr versão atualizada, novamente. Há de ser 10,6. Concentração de x ao quadrado. Concentração de y. Por fim, calcular a velocidade da reação para aquelas condições iniciais. Concentração em x é 0,30. Tem de estar ao quadrado. A y é 0,40. O que dá 0,38 molar por segundo. Mas eles pedem-nos a velocidade inicial relativamente a x. Não é a velocidade da reação no geral. Os coeficientes estequiométricos são todos 1, logo é a mesma coisa. Ou seja, isto será a velocidade inicial relativamente a x. Porque velocidade da reação é sempre do ponto de vista de um dos intervenientes da reação, um produto ou um reagente, com coeficiente estequiométrico 1. E com isto concluímos este exercício e concluímos também tudo aquilo que estava planeado para hoje. Num futuro próximo irei trazer-vos exercícios deste género, mas talvez com um grau de complexidade superior. E outra coisa que eu também queria trazer dentro do âmbito da velocidade das reações é a evolução da concentração ao longo do tempo. Isso implica a resolução de uma equação diferencial. Por isso, fiquem atentos ao canal e para isso sugiro que façam a sua subscrição. Estão à vontade para deixar um like neste vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.